porque realmente era um pouco essa ideia, né? Entender, esse curso é filho da crise, né? No momento que a gente começou a conceber, só se falava em crise, né? Claro, entendendo que a crise é brasileira, sem dúvida, mas ela não é apenas brasileira. Então a gente pode abrir, ampliar um pouco mais a nossa discussão, né? Buscando também referenciais muito longínquos. Bom, o curso, na verdade, tem 3 desafios. O primeiro desafio é, vamos dizer, num certo sentido, pegar as 4 grandes civilizações da antiguidade e colocar dentro de um quadro coerente. A gente estuda essas civilizações normalmente na escola, acho que ninguém aqui tem especialização nesse tema realmente, né? A gente costuma estudar isso na escola, como capítulos separados da história, sem perceber que, na verdade, bom, sabendo que eles eram sim muito diferenciadas, essas civilizações, com características muito próprias, mas elas se comunicavam entre si, tá? E especialmente dentro desse âmbito que a gente vai falar aqui. Quer dizer, como a busca da felicidade, entendida como um sistema de valores, é um elemento presente em toda a antiguidade. Tá? E é isso que a gente vai buscar nas 4 civilizações, ou seja, civilização grega, egípcia, persa e romana. O segundo desafio é tentar perceber como na antiguidade elementos, experiências que para nós são muito diferenciadas e pertencem a campos completamente distintos, né, se não totalmente distintos, na verdade para eles era um contínuo, se apresentava dentro de um contínuo. Tá? E esses, no caso, né, as experiências que a gente vai querer abordar é o erotismo, a estética e a comensalidade, né, ou seja, as práticas sociais da alimentação. Né? Então, isso como segundo desafio. Bom, muito bem. O terceiro desafio, então, é entender, né, é buscar, né, dentro do que a gente chama de filosofia antiga, não uma especulação de caráter abstrato, mas sim alguma coisa diretamente ligada à realidade vivida. Tá? Isso aqui era uma preocupação premente da filosofia antiga. Né? A gente, claro, mais uma vez, filtrado pela nossa relação escolástica com a filosofia, a gente tende a perceber a especulação filosófica como algo voltado para o super abstrato, a essência do ser, o que é nada. Tá? Isso, sim, era presente na filosofia, mas muito antes disso, eram as questões práticas. Era isso que mobilizava os filósofos, porque a filosofia era um dos instrumentos que eram aplicados na ágora. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso justamente entrando nos gregos. Mas isso que se aplica nitidamente aos gregos e depois vai ter uma derivação muito forte dos romanos, vamos pensar nos estoicos, por exemplo, né? Também estava presente nas outras civilizações, tá? De forma indireta. Eles não tinham essa mediação da filosofia. Mas como sistema de valores, sim, né? Existia uma busca direcionada à questão da vida prática. Tá? Vamos tentar entender isso como funcionava, mas antes eu quero retomar um quadro. Um minuto. Sim. Antes de começar, da largada, antes de tudo, esse é o Plínio, né? Eu sou a Isabela. Então, assim, vamos nos apresentar um minuto aqui. Por que essa proposta? Porque juntos fizemos o curso Rotas e Tabus e durante a minha pesquisa especificamente direcionada a práticas alimentares, elas estão toda a prática alimentar da antiguidade oriental ocidental está ligada ao rito religioso, né? Você está sempre fazendo uma manutenção com o divino, porque sem a sabedoria dos deuses nós não teríamos a tecnologia para ter acesso aos alimentos, a nos nutrirmos, né? Então, desse excedente maravilhoso de Rotas e Tabus, porque conforme eu fazia pesquisa para contar a história de Rotas e Tabus com Plínio, vinha à tona uma série, um contingente maravilhoso de conteúdo ligado principalmente à fruição, né? Então, assim, a fruição literária, a apreciação dos jardins, que isso está circunscrito muito na cultura persa, que o Plínio tem total intimidade por ter vivido na Síria por 6 anos. Né? Então, só para vocês entenderem assim, de onde surge isso, porque como justamente você estava dizendo, ninguém tem formação nisso, no bem viver,
Mas o bem viver chegava na gente através das nossas pesquisas do Mediterrâneo Antigo, porque eu fui observando que toda a ritualística estava permeada de uma busca que era coletiva em direção ao bem viver. Esse bem viver ele era almejado como um princípio filosófico de uma série de regras que diziam respeito ao todo, ao macro, não diziam respeito ao indivíduo, que é muito distinto da onde a gente chega na angústia. Então, no fim, é ótimo que a angústia seja amanhã, porque aqui a gente está ainda no coletivo, né? A subjetividade do indivíduo ela vem depois. Então, só para explicar assim, por que nós abarcamos esse desafio? Porque ele veio até nós, né? Então é até uma manifestação pneumática, né? Porque assim, toda hora que a gente pesquisava a questão dos egípcios, aí esse papiro erótico satírico veio até nós. Então vamos abordar isso, né? Foi a proposta que a gente fez para a Tânia. Então é daí que surge. Então a gente trocou ideias, nós dividimos algumas temáticas, mas tentamos fazer tudo muito integradamente, assim, dentro do campo do Plínio e do meu, que conversem o máximo, né? Então, bene. Bom, responder melhor, né? Aqui, ó. Aqui. Muito bem. Então, aqui temos isso que eu estava falando, que era o primeiro desafio, né? Era articular as 4 grandes civilizações. Para isso, eu vou ter que fazer esse esforço um pouco didático, né? Vocês vão ter que ter paciência, que é um pouco para evocar, né, na memória de todos vocês o que vocês certamente aprenderam na escola, mas de forma separada. Tá? Então, eu resumi muito, assim, de forma muito hipersintética, qual seria a marca de cada uma dessas civilizações. Tá? É só como ter um campo referencial básico, né, para a gente. Bom, primeiro os gregos. Né? A fonte de riqueza e de pujança cultural dos gregos residia no Mediterrâneo. Domínio sobre rotas marítimas determinou a criação de uma identidade comum, que era a koine. Koine era a coletividade dos falantes de grego, né? Porque era uma realidade política absolutamente fragmentária, né? No contexto das cidades-estado. Mas eles se reconheciam entre si como parte de uma nação porque falavam essa língua comum, a koine. Né? Mas reforçou, né, a tendência particularista de um mosaico de comunidades regionais. E é nesse contexto que vai aparecer a Guerra de Troia, que é um tema que eu vou abordar hoje na minha fala. Tá? Porque a Guerra de Troia, ao contrário do que diz o nosso provérbio, né, gregos contra troianos. Não, isso não é exato. Os troianos também eram gregos. Eles falavam grego. Isso fica nítido lendo a Ilíada, que eles conversam entre si usando a língua da koine. Né? Na verdade, a guerra a qual o Homero está se referindo é a guerra entre aqueus e troianos, todos gregos, certo? Mas esse elemento guerreiro, tá, ele é fruto dessa situação de fragmentação política, né, de uma comunidade nacional que está bastante difusa na região do Mediterrâneo, especialmente na região do Mediterrâneo Oriental. Então, não vamos nos fixar no nosso referencial contemporâneo de Grécia, como sendo aquele paizinho que está naquele lugar ali onde tem a Hélade, de algumas ilhas. Não, é bem mais vasto que isso, certo? Bom, quanto aos egípcios, o Egito Antigo era uma potência fluvial. Vamos lembrar da famosa frase do Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Né? Quer dizer, toda a riqueza e o esplendor da civilização egípcia vinha justamente dessa relação com o rio. Bom, nesse sentido, o Egito tem um forte paralelismo com as civilizações mesopotâmicas, que a gente também estudou na escola. Né? Sua característica era um estado forte, altamente centralizado, é o oposto dos gregos nesse sentido, né? Cuja legitimidade nascia da necessidade de administrar o fluxo das águas e controlar riquezas geradas em contexto agrícola. Muito bem. Vamos falar dos persas, que é uma coisa que a gente praticamente não estuda. Tá? A gente tem pouquíssimo conhecimento dessa civilização. O dinamismo persa não reside na agricultura, então ao contrário dos egípcios, né? Mas no comércio.
Tal estrutura econômica não deixou de favorecer também uma organização política forte e centralizada, parecida com os egípcios, né? Mas de outro tipo. O poder se legitimava como garante de uma ordem jurídica transnacional, certo? Era o império. Então, com várias nações dentro desse império. E o que articulava essa unidade eram as relações comerciais, certo? O fluxo comercial. Ora, para que isso funcione, você precisa ter uma autoridade única capaz de tributar de forma equitária tudo o que se passa nessa rota. E também garantir a segurança das caravanas, né? Enfim, então precisa ter um exército que mantenha a ordem. Tá? Bom, desse elemento comercial, vai derivar um cosmopolitismo religioso, cultural e linguístico que deu a marca mais característica da civilização, além da virtual ausência de mão de obra escrava. É uma coisa muito curiosa. No mundo antigo, os persas na civilização persa, era onde a escravidão praticamente não existia, ao contrário das outras três. Né? Bom, aí passamos para os romanos. Romanos, herdeiros da cultura helenística, todo mundo super sabe disso, claro, né? Os romanos conseguiram hegemonizar o Mediterrâneo. Possuíam, como os persas, uma vocação imperial baseada em 3 pressupostos: poder unificado, políticas expansionistas e domínio sobre diferentes nacionalidades. Então tem um forte paralelismo com os persas aqui. Tá? Mas, como os gregos, tiveram na mão de obra escrava um decisivo fator de produção. Percebem? Então, sim, são bastante diferenciadas cada uma delas tem uma marca muito própria, mas tem uma série de paralelismos, tem vários pontos de encontro. Tá? Não existe um denominador comum, longe disso. Mas em alguns momentos os romanos têm a ver com os gregos, em outros têm a ver com os persas. Os persas têm a ver com os egípcios, mas em outros contextos têm a ver com os romanos, e assim por diante. Se eu quiser simplificar ainda mais, que foi até uma fórmula que a Isabela me deu, que eu achei maravilhosa, quando eu li esse quadro para ela, ela falou assim, então entendi. Quer dizer, olha só, olha que bacana esse negócio. Gregos é o mar, né? Os egípcios é o rio, os persas é a terra. Bom, em particular, claro, quando eu falo das rotas dos tráficos comerciais, eu estou pensando na rota da seda. Né? Por isso que foi tão importante, nesse contexto centro-asiático, ter se formado essa rede comercial, né? Ligando a China com o Mediterrâneo. Tá? A Pérsia foi estratégica nisso. Né? Então, a Pérsia ficaria com a parte terrestre, né? E com a mobilidade, o fluxo por terra. E os romanos, tudo isso junto. Né? Os romanos é um império que tem praticamente tudo junto. Né? Isso graças a Isabela que sacou isso aí. Né? Bom, isso é só para aquecimento geral, certo? Só para a gente ter esse primeiro assim, aroma de antiguidade. Né? Lembrando aos nossos idos escolares, né? Tempos escolares. Opa, tá aqui. Vamos passar adiante? Bom, isso aqui é uma imagem que não está no contexto da antiguidade, absolutamente, mas está embebida no espírito da antiguidade, certo? É um extraordinário retábulo do Lucas Cranach, pintor alemão do início do século XVI, né? Muito marcado pela influência humanista, né, do humanismo italiano, que era a evocação da antiguidade clássica, né? E que aqui se apresenta nesse contexto. Vou fazer uma leitura rápida da imagem. Antes, sim? O que ela suscita em vocês? O que transmite? O que vocês sentem? Né? Não sei. Alguém falou o Éden, certo? Sim, eu vou puxar isso aqui, vou puxar esse elemento do Éden agora. Tem algum sentido de culpa aqui? Exatamente. Olha, bem falado isso aí, é verdade. Ela chamou atenção para esse fato do contexto histórico do Cranach, que ele fez parte dessa, enfim, da grande virada luterana. E, num certo sentido, ele, na pintura, foi o ideólogo dessa virada.
Tá? Só que aqui não tem nada dessa austeridade luterana. Em outras pinturas, ele, inclusive o retrato dele, que esse é o Lucas Cranach, o velho, o jovem fez o retrato dele, onde ele se apresenta todo vestido de preto, né? Com essa sobriedade luterana, etc. Tá? Mas, ao mesmo tempo, estamos no Renascimento. Tá? Então, essa evocação da antiguidade está presente. Alguém falou do Éden aqui, deixa eu pulsar esse elemento. Vamos observar com mais atenção. Porque, à primeira vista, claro, isso nos remete ao contexto edênico, inclusive por este... Opa, errei aqui. Acho que é isso. Aqui. Este componente aqui, olha, reparem. Vocês estão vendo que essa situação, enfim, dessas figuras nuas, dançando, aí depois a gente repara uma série de animais, uma vegetação verdejante, que tudo isso faz pensar no Éden, justamente, ela está circundada por um muro, que separa de um outro contexto. Aqui atrás eu vejo um castelo, um elemento urbano, né? Paisagens, aqui mais uma vez um outro castelo aparecendo, certo? Então, este elemento de separação, justamente, é o conceito de hortus conclusus, que está na base da ideia de paraíso. Tá? É central na ideia de paraíso. O paraíso é, a própria palavra, né? A nossa palavra parque tem a mesma origem da palavra paraíso, porque é um ambiente recintado. Ele é fechado, isolado a alguma coisa que está fora. Tá? Então, todas as enfim, benesses e alegrias que existem no paraíso, na verdade, estariam circunscritas, porque ela se separa do mundo que está fora, que supostamente não seria assim. Tá? Bom, mas o dado é que... pode falar, desculpa. Sim. Não, pode terminar. Não. Sim. Eu acho interessante isso que tem a ver com os papiros egípcios. Inimigos mortais, os animais, eles não estão se atacando. Exatamente. Esse é um dado edênico mesmo. Exatamente. É isso aí. Tá? Tem algumas utopias do século XVI que também retratam essa coisa de pessoas nuas, mas vivendo em paz. Sim. Não abandonado. Sim, sim. Então, justamente, esse quadro, ele tem todo um referencial que está ligada à iconografia cristã sobre o paraíso terrestre. Mas o que a gente está vendo, que você anotou muito bem, ou seja, o fato que os animais, por exemplo, convivem. Né? O leão que devia estar caçando o gamo, na verdade, está com a leoa namorando. É isso que ele está fazendo. Enquanto isso, os gamos também estão namorando. Olha, aqui também aparece esses bambizinhos aqui, né? Aqui tem um par de, não sei se fazões, enfim, que também estão, sempre parzinhos, sempre os parzinhos namorando. Aqui eu vejo outro aqui também, né? Com um monte de pintinhos aqui, observem, certo? Mas, por outro lado, no paraíso terrestre, existia apenas a figura de Adão e Eva, que depois que foram expulsos não estavam mais no jardim, então não poderia aparecer outras pessoas, certo? Então, fica claro, o fato que você tem vários indivíduos aqui faz uma clara alusão ao fato de que isso aqui não é exatamente o paraíso terrestre. Tá? O referencial que está por trás é, na verdade, né, o Hesíodo, né, com o Trabalho os Dias, onde ele faz a descrição dessa idade edênica, no certo sentido, utópica, né, que é a idade de ouro. A humanidade teria nascido lá na Idade de Ouro, e a descrição que ele faz da Idade de Ouro corresponde a isso que a gente está enxergando aqui. Ou seja, o fato de que você tem várias figuras que vivem num estado de perfeita igualdade, e por isso elas não precisam usar roupa, né? E cuja terra fornece os seus bens alimentares espontaneamente, e, portanto, ninguém precisa trabalhar, tá? E a interação entre eles se dá na ordem do mais absoluto amor livre. Tá? Então eu vejo casaizinhos aqui, né? Olha aqui esses, né? Principalmente esses aqui no centro são deliciosos, né? Essa mocinha aqui, que na verdade é a Vênus, né? Isso aqui é a Vênus do Botticelli, na verdade. Nitidamente a Vênus Anadiomene, aquela que sai do mar, né? Então aqui é a retomada desse mito da Vênus, com esta figura aqui que está nadando, mas parece que ele está abraçando a água, ele está tão comodamente colocado na água, contemplando a mocinha, né? Que ele não dá nenhuma sensação de periculosidade, que ele estaria afundando, nada disso, ele tem uma flutuação nessa água. Né? Agora, aqui, por outro lado, tem esse grupo de mãozinhas dadas, né? Esses, enfim, quantas são? Seis figuras, né? 3 pares, né?
que estão ali entrelaçados e fazendo essa espécie de ciranda. Tá? Muito bem. Eu acho que um dado para a gente começar a entrar em sintonia com o elemento do curso, né, é justamente esse princípio da felicidade que está sendo colocado aqui, que está sendo sugerido aqui. Porque a gente até foi uma das nossas dificuldades na hora de formular o curso, né, e escolher o título do curso. Quando a gente fala em arte do bem viver no mundo antigo, alguém desavisado poderia se perguntar, bom, mas então quer dizer que na antiguidade tinha autoajuda, no final das contas, né? Ou seja, uma série de doutrinas que os filósofos construíam, elaboravam, para que o indivíduo conseguisse alcançar algum tipo de realização, seja no campo do trabalho, ou, enfim, do amor, né? Do sucesso, enfim, essa coisa da autoajuda que a gente conhece, né? Quando, na verdade, esta referência ela é essencial para a gente entender a temática do curso pelo avesso. Tá? Porque a felicidade que os filósofos estavam procurando era o exato oposto da felicidade que a autoajuda busca. Por quê? Porque a autoajuda está concentrada no nível individual. Aqui, esta felicidade que aparece no quadro do Cranach, ela pressupõe o coletivo. Ela só existe no coletivo. Tá? Se não no coletivo grupal, pelo menos no casal, a nível do casal. Tá? Esse é o primeiro ponto, o primeiro dado importante. O outro dado importante, e que é fundamental para entender o conceito de felicidade, é que, além dessa interação coletiva, ele também tem que ser realizado numa dimensão de harmonia com a natureza. Tá? Isso também está presente no quadro. Certo? Agora, mas, na verdade, vai além disso. Quer dizer, a verdadeira arte do bem viver no mundo antigo, ela pressupunha, sim, a relação entre o micro e o macrocosmo. Tá? Quer dizer, o homem, na sua, no seu esforço de buscar o bem viver, ele tem que estar justamente estabelecendo a relação dele com os seus companheiros, com a comunidade, com o ambiente e também com o sobrenatural, ou seja, com o divino. Tudo isso está presente na verdadeira ideia de felicidade. Tá? Bom, aí passando adiante, tem este conceito, né, que é um conceito central, justamente, é como os gregos chamavam essa manifestação de felicidade. Né? Eles chamavam de eudaimonia. Tá? É importante a gente usar um termo grego, não foi por pedantismo, mas sim para a gente ter um gancho, né, sem usar a palavra felicidade, porque o nosso entendimento de felicidade é que é empobrecedor. Então, acho importante a gente buscar um referencial grego para justamente conotar essa completa virada semântica que a gente está dando aqui para a ideia de felicidade, percebem? Qual é a virada semântica? É interessante a gente contar o caminho percorrido. Pode falar. Para chegar nesse termo, através de diversas leituras, eu me deparei, por exemplo, com a obra do Adorno, onde ele dizia algo como não há vida a ser vivida. E ele recorreu, então, ao livro do Aristóteles, Maia Muralha, onde Aristóteles, ele, por sua vez, estudava a busca pela felicidade dos seus antigos. Então, eudaimonia é um termo que é uma filosofia de vida que está dentro da ética de Aristóteles, que era uma série de como dizer, princípios filosóficos em busca do bem viver. Então, a palavra felicidade, a gente quis ter muito cuidado em usar a palavra felicidade, porque a felicidade é muito nossa, né? É uma palavra muito nossa, muito já decodificada e na verdade, aqui é um complexo de práticas e posturas éticas relacionadas à vida, com a qual o Aristóteles definiu todo um conjunto de formas de viver. Então, e a gente achou essa palavra muito boa, porque a partir do momento em que você está habitado por um bom espírito, seja você persa, egípcio, romano ou grego, a gente não colocou num quadradinho todos eles. As formas de bem viver de cada civilização é diferente. E para aquele contexto gerava a fruição do prazer, né?
Então, justamente, é bom explicar isso para entender como que chegamos nisso, né? Claro. Então, mas justamente esse é o ponto, quer dizer, entender que, claro, quando a gente falar felicidade, nós estamos pensando nesse fenômeno aqui, tá? E não na felicidade individual, que é o nosso conceito atual de felicidade, certo? Então, bom, eudaimonia é uma palavra composta, a raiz dela, então, quer dizer, ela tem são duas palavras, na verdade, eu, bom, e daimon, espírito. Parênteses, a palavra daimon, espírito, é a que deu origem à palavra demônio. Né? Isso porque, no contexto da luta do cristianismo contra o paganismo, certo? O conceito de espírito foi justamente demonizado. Né? Mas o daimon não tem nada a ver com demônio, absolutamente. Porque é gênio, né? Nesse sentido. Espírito no sentido de gênio. É alguma coisa que existe fora de nós e que nós estamos sujeitos a receber, certo? Bom, a felicidade, ou também bem-estar supremos, né? Em latim, é summum bonum. Para os antigos, ser habitado por um bom daimon equivale à plenitude do ser. Certo? Bom, daí que a arte do bem viver, que a gente poderia também chamar de eudaimonismo, né? O conjunto de práticas e de doutrinas que levam à felicidade suprema, essa é a ideia, né? É, na verdade, um complexo cultural que articulava os domínios da filosofia, da arte, da alimentação e das práticas eróticas. Ao reinterpretar o prazer sob o prisma do eudaimonismo, os antigos conseguiram dar um sentido mais profundo à ideia de felicidade e, ao mesmo tempo, consolidar uma atitude ética não moralista perante a vida. Tá? Isso aqui eu acho importante chamar a atenção, porque, claro, o nosso filtro, quando a gente olha para a antiguidade, é o filtro do hedonismo, né? Da busca desenfreada pelo prazer puro e simples. Então, quando os romanos tinham orgias, então aquela coisa incrível, né? O cara deitado assim nos seios da mulher e comendo a alvinha na boca, enfim, isso aí é uma visão extremamente empobrecedora de esse outro elemento que está presente aqui, certo? Que é justamente essa ideia de que, olha, existe por trás disso a busca de dar um sentido ético para tudo que eu estou vivendo. Tá? Ético sem ser moralista, percebam. Por que sem ser moralista? Porque é uma ética que nasce do prazer e que usa o prazer como instrumento. Certo? Então, agora, a partir de agora, nós vamos dar vários exemplos. Né? Eu vou citar a vocês duas passagens da Ilíada, onde eu vou tentar reconhecer esse elemento, né, essa busca do prazer, como ela está funcionando ali. Né? Vamos lá? Muito bem. Então, o nosso ponto de partida aqui, a Ilíada, canto 11º, a cena da tenda de Nestor. Bom, como imagem, trouxe para vocês aqui um documento absolutamente excepcional, né, que é uma iluminura feita sobre pergaminho, que está, enfim, num conjunto de ilustrações chamada Ilias Picta, ou Ilíada Ambrosiana, que se encontra hoje na Biblioteca de Milão. Foi produzido em Constantinopla, provavelmente entre 493 e 508 depois de Cristo, né? O que faz deste o mais antigo manuscrito ilustrado a chegar até nós. Esse é o mais antigo exemplo de livro ilustrado, a mais antiga ilustração sobre livro que existe. Tá? Quer dizer, na verdade, isso aqui acompanha o texto, certo? É mais complicado que isso. Isto acompanhava o texto. Acontece que o pergaminho foi recortado e as folhas com os desenhos foram coladas num papiro aonde está o texto escrito. Não sabemos por que aconteceu isso. Tá? Mas é um copia e cola, que claro, né, quando a gente está lidando com manuscritos é sempre essa realidade que acontece. Reparem que o canto é o 11º, mas o que está escrito ali, em caracteres romanos, é 37. Porque é a série das ilustrações, são 54 ilustrações, se não me engano. Tá? Então, essa seria a 37ª da série. Então, não é uma referência ao texto diretamente. Agora, isto acompanha nitidamente uma passagem precisa dentro da Ilíada. Uma passagem de grande interesse na trama do poema. E que eu vou ter que contar para vocês para que isso faça sentido. Certo?
Então vamos lá, o que está acontecendo no canto 11º? Tá? Estamos aqui, quer dizer, no acampamento dos aqueus. O acampamento dos aqueus junto ao mar, que está sofrendo, como nunca, o assédio dos troianos. Aquiles e Patroclo, montados sobre a quilha de uma nau, contemplam a chegada dos companheiros feridos na batalha. E aqui vocês estão vendo aqui no fundinho isso que está acontecendo. Opa, errei. Aqui, olha aqui. Esta é a nau, e sobre a nau estão, então, Aquiles e Patroclo, que estão vendo os seus companheiros de batalha chegando feridos. Porque os troianos estão indo em cima e estão praticamente vencendo a guerra. Né? Então, é uma situação desesperada para os aqueus. Bom, nesse contexto, o que acontece? Aquiles delibera se os aqueus, agora destroçados, irão suplicar por sua ajuda. Porque aí sim é o desenlace da história. Como vocês sabem, o Aquiles entrou na guerra de Troia, estava lutando, aí teve uma desfeita dentro do campo dos aqueus, e ele falou assim, então eu paro de lutar. Isso aí vocês vão ver, porque ele era o guerreiro principal. E ele parou de lutar, e aí os troianos começaram em cima. E é só caldo em cima dos aqueus. Né? Então, o Aquiles está de fora, ele está simplesmente ali nessa posição, contemplando, ele fica no acampamento, deixa a guerra acontecer, dias e dias a guerra acontecendo, ele ali parado no acampamento. Bom, uma hora os aqueus, né, vão perceber que vão precisar de mim e vão vir aqui aos meus pés suplicar que eu entre na guerra. Mas ele quer, nesse momento, confirmar que isso aconteça. Então ele manda o Patroclo para a tenda do Nestor para se informar como está indo a batalha, certo? E, de fato, o que a gente está vendo aqui, olha, é ele nessa tenda, essa seria a tenda do Aquiles, ele está fazendo essa deliberação com o Patroclo, tá? Reparem que é uma tenda de caráter militar, porque ela está decorada aqui por escudos, certo? E aí envia o Patroclo para a tenda do Nestor. Muito bem, essa tenda do Nestor, e aqui eu de fato leio em cima, é a única coisa que eu consigo ler nesse manuscrito, desculpem. Está escrito aqui, olha, oikia. Oikia, eu acho que é o genitivo de casa. Oikia vem de oikos, certo? A casa. Oikia seria a casa de, acho eu, certo? Oikia Nestoros, aqui está escrito. Nestoros. Oikia Nestoros, certo? Porque, claro, numa situação de acampamento, né, e é inclusive por isso que estão esses escudos e tem toda uma preocupação para a decoração, não é simplesmente um acampamento militar onde os soldados vão dormir, não é isso que está acontecendo. Né? Passa a ser a casa, né? É o oikos. Ou seja, o nobre, o aristocrata, quando ele vai para a guerra, ele está transportando o oikos consigo mesmo. Tá? O oikos é o ambiente que está em volta do guerreiro. Tá? Então, muito bem, ele está aqui nesse contexto, acompanhado por uma figura que eu não consigo identificar, tem um nome ali, mas eu não sei quem é, o texto não deixa claro quem seria. Como ele está numa posição real, porque podem perceber, ele está com o peito aberto, está com uma toga, a toga é fora do contexto grego, mas corresponde ao contexto romano em que foi pintado isso aqui, certo? Possivelmente era o Agamenon, não sei dizer, teria que ler o que está escrito aqui, eu não consigo ler, certo? Mas então, nesse momento, eles recebem então a visita do Patroclo. Bom, e aqui vai acontecer um elemento dentro da trama do poema que vai ser a virada da história. Por quê? Chegando lá o Patroclo, né, é recebido cerimoniosamente pelo Nestor, o qual, diante da mesa posta por Ecameda, que era uma escrava, né, faz um longo discurso sobre a guerra e o heroísmo para criticar o orgulho individualista de Aquiles. Tá? E até ele chega a dizer isso. Aquiles quer ser o único a ter proveito de sua valentia. Tá? E até ele começa isso, né? Porque quando chega o Patroclo se apresenta, ele fala assim, não, eu vim aqui perguntar da guerra, como ainda está indo a guerra. O Nestor se levanta do trono, isso é textual na Ilíada, vai até a porta da tenda e pega o Patroclo pela mão. Quer dizer, isso é um sinal de grande respeito. Tá?
E o Pátroclo fala, não, eu não posso entrar aqui, porque eu vim só me informar, porque você sabe muito bem que o Aquiles não é brincadeira, ele chega a dizer isso. O Aquiles, para enfurecer o Aquiles não precisa nada, eu não vim aqui ouvir história, né? Aí o Nestor fala assim, peraí. O Nestor, que é o mais velho do campo dos aqueus, né? E que tem, claro, o domínio da oratória, começa a fazer um longo discurso, né? Cuja ideia é, como que eu vou fazer? Persuadir o Pátroclo, a, por sua vez, persuadir o Aquiles, que ninguém conseguia chegar perto do Aquiles. Né? E o discurso é tão bem construído que começa com essa linha aqui, vocês vão perceber, porque aí fica, né, o outro guerreiro fica hipnotizado com isso. Né? Começa com essa linha dizendo assim, quem me dera ser jovem como Aquiles, para mais uma vez poder entrar no campo de batalha e realizar aquilo que na luta tal, no tempo do teu avô, eu estava lá no campo de batalha e fiz isso, fiz aquilo. Ele começa a narrar uma batalha. Quer dizer, aí você está na Ilíada, onde o Homero nos conta a guerra de Troia, e imediatamente você é transplantado para uma outra guerra anterior, e que é narrada com detalhes de, enfim, lutas de espada, lanças que penetram na cabeça do inimigo, etc. E o Pátroclo fica absolutamente encantado. Como um guerreiro não vai ficar encantado com isso? Né? Então ele ouve esse discurso e Nestor, com grande capacidade retórica, termina assim, Aquiles quer ser o único a ter proveito da sua valentia. Quer dizer, Aquiles não é como eu era na minha juventude, certo? Bom, isso claro que desmoraliza profundamente a figura do Aquiles, né? Então, comovido pela eloquência de Nestor, Pátroclo se deixa convencer a vestir a armadura do pele da Aquiles. Tá? E aí o que o Nestor sugere para ele? Volte para lá, conte essa história para o seu amigo Aquiles e faça o seguinte, se ele não quiser lutar, não tem problema, você vista a armadura dele e entre no campo de batalha, na esperança, isso é textual, na esperança de que, tomando-te por ele, os troianos se abstenham de combater. Tá? Porque eles vendo chegar alguém com a armadura, né, e o elmo do Aquiles, vão dizer, o Aquiles entrou na guerra, e vão fugir. Essa é a ideia. Tá? Bom, como sabemos, né, na verdade isso foi a origem da desgraça do Pátroclo, porque o Pátroclo entra vestido assim, mas o Heitor corajosamente fala assim, não, eu vou enfrentar o grande Aquiles, porque eu sou o príncipe de Troia, eu tenho que enfrentá-lo. Né? Vence o Pátroclo, certo de que na verdade está vencendo Aquiles, mas quando ele tira o elmo, descobre que na verdade era Pátroclo que estava ali. Ora, o assassinato do Pátroclo é o que vai finalmente demover Aquiles a entrar em combate. Porque Aquiles, absolutamente enraivecido com isso, vai assumir, vai se engajar na guerra e os troianos serão absolutamente derrotados. Então, por isso que essa passagem aqui é uma passagem de grande virada. Muito bem, mas aonde que entra a arte do bem viver nisso tudo? Vamos lá. Vamos lá. Eu cito aqui para vocês, é um trecho muito curtinho, peço licença para ler isso para vocês, sugerindo que vocês tentem visualizar o que eu estou contando para vocês, certo? Porque o texto homérico é sempre sobrecarregado de elementos visuais. Então, ler o texto com o esforço da imaginação acrescenta muito a graça poética da coisa. Né? Então, antes de acontecer essa cena, esse elemento do discurso do Nestor a Pátroclo, tá? O Homero nos deixa aqui entrever um elemento do cerimonial, de como Pátroclo vai ser recebido. Tá? Então, essa pequena moldura de contexto aristocrático, áulico, é o que vai dar o sentido, vamos dizer, de abertura para o mundo dos prazeres, que a gente está buscando reconhecer no texto. Tá? Então, primeiro de tudo, é o que está acontecendo. A moldura é dada pela Ecameda de belas tranças, que serve a mesa e prepara o vinho. Lembrando a vocês que Ecameda era ela mesma parte de um botim de guerra. Ou seja, numa das batalhas anteriores, em que os aqueus conseguiram prevalecer sobre os troianos, foi, né, entre as armas dos guerreiros, enfim, os cavalos e os carros de ouro, etc., a linda Ecameda foi sequestrada
ela que é troiana, foi sequestrada para o campo dos aqueus e foi dada de presente para o Nestor, que é o mais velho de todos, justamente como um sinal de respeito. Então a Ecameda é, vamos dizer assim, o super troféu de guerra. Tá? Não é muito respeitoso dizer isso em relação a uma mulher, né? Mas estamos num contexto homérico, certo? E as mulheres são exatamente isso, elas são predas de guerra e depois troféus. Tá? Então ela, nessa posição de preda, vai ter que vai se prestar a fazer esse serviço, que é um serviço doméstico, de servir a mesa. Só que ela é de origem aristocrática, então ela sabe servir a mesa de forma absolutamente esplêndida. Né? Vamos lá, eu leio para vocês. Primeiro, junto deles, pôs ela e Cameda, uma mesa bela, com pés de precioso azul bem polida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola, para temperar a bebida, e pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. Colocou também uma lindíssima taça, que de casa trouxera o ancião, cravejada de ouro. Era uma taça de 4 asas, e em torno de cada uma 2 pombas douradas bicavam o alimento. E por baixo havia 2 suportes. Outro homem só a custo a levantaria da mesa se estivesse cheia, porque ela é de ouro, maciço, né? Então é pesada. Mas o ancião Nestor erguia-a sem esforço. Nesta taça, a mulher, semelhante às deusas, misturou o vinho de Pramno, e por cima ralou queijo de cabra com um ralador de bronze, e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber, depois que preparou a bebida. E depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se contando histórias um ao outro. Tá? Tudo muito áulico, né? Imagens poderosas. Reparem como cada elemento é descrito de forma muito refinada, muito requintada. Essa ideia do vinho ser servido temperado, né? Ninguém bebia vinho cru, certo? O vinho era temperado com cebola, cevada, etc. Tá? Mas principalmente esse elemento final que eu acho muito interessante, de que uma vez servido isso, vão ser contadas histórias. Quer dizer, narrar coisas é parte de prazer. Né? É parte dessa esfera de prazer. E rima com não só o requinte da cena e o vinho de Pramno, mas também com a própria Cameda, que está fazendo parte desse corredo, né? Como se diz isso? Desse contexto. Né? Muito bem. E aqui trago para vocês, incrivelmente, a taça de Nestor. Muito bem. Essas são as descobertas maravilhosas da arqueologia, né? Claro, não é a taça de Nestor daquela que a gente leu no texto do Homero, porque era cavejada de ouro maciço, pesada, não podia nem ser carregada, etc. Né? Mas ela foi descoberta, acho que nos anos 50, na ilha de Ischia, então, na região de Nápoles, né? Está associada com o contexto da narrativa da Ilíada de forma muito precisa e pontual, vocês vão ver logo por quê. Tá? Mas, antes de tudo, quero chamar a atenção de vocês pelo fato da data. Tá? Isso aqui foi feito em 720 a.C., o poema do Homero foi escrito por volta do ano 850. Então, existe aqui uma diferença temporal de aproximadamente 130 anos, o que no contexto homérico é nada, é ontem. Tá? Então, a gente pode tomar isso aqui como um objeto emblemático do que era esse universo homérico, certo? Reparem, eu estou falando da época do Homero, e não da época da Guerra de Troia, porque entre Homero e a Guerra de Troia passaram-se entre 350 e 400 anos, certo? Tá? Estão se localizando na cronologia aqui, né? Bom, a gente olhando isso aqui fala assim, bom, tá, acabou. Porque, afinal de contas, enfim, vagamente um geometrismo, certo? Mas eu insisto sempre com vocês essa coisa, né? É fundamental que a gente use as imagens de forma, como que eu vou dizer, criteriosa, categórica. Quer dizer, isto aqui está para a gente ler e para interpretar. Tá? Então, vamos lá. Para fazer esse esforço de interpretação, vamos observar o seguinte, são essas figuras aqui geométricas que definem, vamos dizer, o sentido da obra. Primeiro lugar, não é uma obra de natureza figurativa. Tá?
muito ao contrário do texto do Homero, que é absolutamente rico de imagens visuais, a arte na época do Homero não funcionava com figuras. Tá? Ela é anicônica. Até, na verdade, é, na história da arte, um parênteses anicônico, que corresponde exatamente à época do Homero. Antes do período homérico, se a gente voltar lá para trás, o período minoico, micênico, existia a figuração. Depois do período homérico, a figuração volta a existir. E no período clássico, vocês sabem, aquelas estátuas maravilhosas, a pintura sobre os vasos, também absolutamente figurativa, né? Com requintes mesmo ilusionísticos, certo? De musculatura, de vestimenta, de panédio, certo? Aqui nada disso está aparecendo. Ao contrário, está sendo rigorosamente anicônico. Quer dizer, não está figurando nada. Mas, mesmo assim, dá elementos que nos forçam a ler isso, certo? Então, observem, vamos tentar reconhecer que aqui dentro desse campo geométrico existem várias configurações diferenciadas, estão percebendo? Aqui é uma, aqui é outra, mais outra. Tá? Estava em cacos, né? Foi reconstituído, então eu não sei o que compunha aqui, mas presume-se que está seguindo esse mesmo princípio. Ora, muito bem, estes elementos geométricos bastante variados estão emoldurados, e todos eles, de certa forma, eles se encaixam, tá? De tal maneira a cobrir o conjunto da peça. Bom, nós precisamos lembrar que o período homérico é também um momento de grande virada na história da Grécia e da civilização grega, tá? Porque é um momento em que do mundo do oikos está se passando para o mundo da polis. Tá? É um momento de passagem. De certa forma, esse componente, né, o oikos como sendo o domínio, vamos dizer, a tradução é casa, mas é uma tradução muito empobrecedora, porque não é casa como a gente entende, certo? É a casa do guerreiro, que corresponde à sua família e também aos seus escravos, e também toda uma órbita econômica gira em torno dessa unidade. Inclusive, a palavra economia vem de oikos, como vocês sabem. Né? Muito bem. De certa forma, esta realidade que vive em situação de independência em relação aos outros, é uma unidade política e econômica autônoma na ordem da sociedade. Tá? De certa forma, eu reconheço esse princípio quando eu observo esses elementos geométricos que se encaixam, mas nunca se sobrepõem um ao outro. Existe aqui uma delimitação que é muito clara. Tá? Eles não vazam uns sobre os outros, não se acotovelam. Isso é o primeiro dado que a gente tem que levar em conta. O segundo dado é que estes elementos, variados como são, eles estão emoldurados. Por exemplo, por essa linha aqui, olha. Existe uma moldura que, de certa forma, organiza esses vários elementos geométricos. Então, num certo sentido, eu leria isso como uma metáfora do que está acontecendo. Tá? Dessa situação híbrida, onde o oikos ainda tem uma importância muito grande, tá? Central, mas a polis já está começando a emergir. A polis, nesse contexto, ela ainda é um conjunto de oikoi, não de oikos, né? É o plural de oikos, oikoi. Então, a polis é um conjunto de oikoi, tá? E, de certa forma, é essa metáfora que a gente está vendo aqui. Deixa eu mostrar outra imagem para vocês verem isso. Tá? Vocês estão percebendo? Como o elemento geométrico, por exemplo, aqui, no caso, é um padrão em zigue-zague. Está emoldurado. Aqui em cima são, enfim, coisas vagamente, eu vou tentar colocar palavras, mas não é para colocar palavras isso aqui. Isso aqui lembra um teto de casa, certo? Aqui é um elemento vertical que sobe, depois desce, mas depois volta a subir como um meandro, tá? E que é espelhado desse outro lado. É um componente geométrico muito curioso esse, mas é bem diferente desse aqui. Que, na verdade, se a gente olhar bem, é um meandro. Né? O meandro como sendo essa linha que faz assim. Né? Certo? Então, quer dizer, são dados curiosos para a gente pensar nesse contexto de virada histórica e que correspondem também ao que está acontecendo no próprio poema. Tá? Se vocês lembrarem, aquilo que eu tinha mostrado para vocês era a tenda do Nestor, que se chamava, em grego, oikia Nestoros. É um oikos. Certo? Então, esse componente do oikos é justamente o contexto onde se dá a cena que eu li para vocês. E o discurso que o Nestor vai fazer ao Pátroclo. Certo? Agora, o que está sendo buscado com esse discurso é o quê? É persuadir
um indivíduo de um outro oikos, que é o Aquiles. Né? E, portanto, essa é já a dimensão da polis que está emergindo. Né? Você usar o discurso para reverter, persuadir um indivíduo, fazer ele mudar de ideia e, portanto, se engajar na guerra, o que é, na verdade, uma atitude política, né, de engajamento coletivo, o que me dá a moldura, certo? Certo? Esse sentido de vamos engajar Aquiles seria o sentido dado pela moldura, que corresponde à dimensão da polis. Tá? O discurso, a situação de receber o Patroclo, que vem de fora, e como ele é recebido, tudo isso está se dando na ordem do oikos, certo? Muito bem. Só que, como eu tinha dito para vocês, a taça dá uma referência, a própria taça dá uma referência direta ao texto homérico, certo? Nesse sentido, é um objeto falante. É o que os arqueólogos chamam assim, né, objetos falantes, porque ele diz o que ele já é, certo? De fato, aqui você tem um texto, né, que foi escrito numa versão ainda antiga do alfabeto grego. Então, observem que é muito curioso. É um alfabeto que se escreve da direita para a esquerda, como é o árabe, por exemplo, né? E onde se lê este texto que está aqui embaixo. Eu sou a bela taça de Nestor. Quem nela beber, imediatamente o tomará o desejo por Afrodite da bela coroa. Tá? Então, detalhe muito significativo, e por isso que essa peça é única, é que ela já dá essa referência. Quer dizer, quem escreveu isso aqui, na verdade, já até rabiscando, né, sobre a superfície, com a ponta seca, provavelmente, né, rabiscando na taça, tinha lido Homero. E estava pensando no canto 11º, certo? Só que, e por isso a alusão a Nestor, só que a imagem do Nestor é a imagem de uma figura austera, né? Porque é o homem mais velho, o bom conselheiro, como é dito na Ilíada. Tá? E, por outro lado, tem, junto com a ideia do Nestor, uma referência que, na verdade, se dirige a quem vai tocar essa peça, que são os bebedores, né, que vão provavelmente se embriagar do vinho e vão se dar a um apelo, vamos chamar assim, venéreo, né, de Vênus, a Afrodite. Tá? Porque através do vinho você vai se abrir para os prazeres. Então tem uma composição aqui muito curiosa, uma relação com a ideia de prazer que está sendo mediada por muitas outras coisas. Não se vai ao prazer diretamente, ponto final, certo? Olha aqui. Então, bom, bem viver. Aonde está o bem viver nessa história toda? Tá? A cena da tenda do Nestor tem como pano de fundo a ruína militar dos aqueus e a urgência de engajar Aquiles na guerra. Mas essa situação transforma-se em fator de convívio, numa complexa articulação de prazeres, a tenda do Nestor. Né? A mesa servida pela bela Icameda, o vinho temperado, a narração de histórias. Bom, o princípio da eudaimonia pressupõe que a alegria, mediada por estímulos alimentares, eróticos e poéticos, restaure o pacto do homem com a vida. Percebe? Então, a situação é ruinosa, é um momento terrível. Né? Os aqueus estão absolutamente oprimidos. E a tensão do Nestor é perceber, opa, aqui eu tenho uma ocasião que pode virar toda essa história, porque o Patroclo está na minha porta. Deixa eu dar um jeito de primeiro eu vou lá, convido, pego ele na mão, ele não quer. Então, eu vou usar minha outra arma, a minha arma melhor, que é o meu discurso. Né? É já o mundo da polis que está aparecendo, observe. Né? E aí faz uma longa história, uma narrativa maravilhosa, tudo nesse contexto absolutamente luxuoso, né? da Ecameda, do vinho, etc. Tá? De tal maneira que eu, apelando aos prazeres, né? Eu vou engajar o Patroclo e, por consequência, vou engajar o Aquiles na guerra. Tá? A imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma imagem de batalha do mesmo contexto da Ilias Picta, né? Esse manuscrito extraordinário. Então, a gente está vendo uma cena de batalha. Não vou me aprofundar nesse desenho, um desenho que teria muita coisa interessante para dizer, mas vamos adiante. Né? Eu quero passar para a segunda e última referência à Ilíada, um texto mais diretamente voltado ao apelo erótico. Então, aqui nós passamos do canto 11º para o canto 14º, né? Onde era com ardil
tira Zeus de combate. Não é uma tarefa fácil, gente. Então vamos lá, primeiro vamos contextualizar isso. A guerra, na verdade, continua, porque o Patroclo vai na tenda do Aquiles e o Aquiles fala, nem pensar, imagina que não vou de jeito nenhum entrar nessa guerra, não quero nem saber. Né? Nesse momento, claro, o Patroclo fica pensando, eu de qualquer maneira vou vestir a armadura e vou sair. Mas enquanto isso, os troianos estão andando em cima dos aqueus. A situação continua desesperada. Bom, Hera está torcendo e está combatendo pelo lado dos aqueus. E ela percebe que a situação está piorando. Tá? E aí começa a se criar dentro do Olimpo uma espécie de complô. Quer dizer, nesse momento, a guerra está ficando tão intensa que os deuses vão se envolver diretamente na guerra. O Poseidon também quer participar da guerra pelo lado dos aqueus. Então, o Poseidon vai se, materializar fisicamente, né, vai se personificar, né, e vai se apresentar para lutar lado a lado com os aqueus. E de tal maneira que, bom, tudo bem, vocês não vão ter o Aquiles, mas vão ter a mim, que sou deus olímpico. Então vamos acabar com esses troianos. Claro, mas Zeus não ia deixar. Zeus está no seu trono vendo a guerra. Ele vai perceber, olha, mas peraí, o que o Poseidon está fazendo ali? De jeito nenhum, ele ia interferir. A Hera, que está no meio do caminho, olha para baixo e vê o Poseidon entrando na batalha, olha para cima e vê Zeus sentado no seu trono dourado, fala, opa, que agora eu preciso interromper aqui, tenho que dar um jeito de tirar os Zeus do contexto, né? Eu tenho que hipnotizar os Zeus, né? Lembrando que, claro, Hera está furiosa com os Zeus, como sempre, certo? Então ela está furiosa, mas como que ela vai tirar Zeus de combate? Brigando? Acho que não. Então aqui a gente vê, né, a leitura homérica, mais uma vez a leitura de Homero, dos homens do tempo de Homero em relação às mulheres, certo? Ou seja, a mulher tem outros artifícios. Então ela resolve se embelezar. Tá? Então vamos lá, vou ler o texto para vocês, mais uma vez procurem com a imaginação fixar essas imagens, tá? Que são muito, muito visuais, muito precisas. Com ambrosia limpou primeiro da pele desejável todas as imperfeições e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou-a ao corpo com pregadeiras de ouro, cingiu a cinta com uma cinta de 100 borlas, e nas orelhas, bem furadas, colocou brincos triplos, de contas parecidas com amoras. Muita beleza refulgia. Com um véu por cima se cobriu a divina entre as deusas, belo e fulgurante, sua cor tinha a brancura do sol. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Antes de avançar, um pequeno detalhe que me chama muito a atenção aqui, certo? Véu. As deusas gregas e as mulheres gregas eram veladas, não eram só as muçulmanas, tá? Isso não é um privilégio das muçulmanas andarem veladas. No mundo grego, assim como no mundo romano, as mulheres também se velavam. Está claríssimo aqui no texto. Né? Bom, o que acontece na sequência? Hera sai de seus aposentos à procura de Afrodite, a deusa dos sorrisos, né? Para os últimos retoques. Quer dizer, depois de tudo aquilo, de se ungir com óleo e colocar a cinta que foi tecida pela Atenas em pessoa, vai procurar Afrodite para os retoques finais, que vai ficar uma coisa inacreditável, né? Bom, e aí então, quando se apresenta a Hera, Afrodite vai tirar do seu próprio peito, olha, e do peito desatou Afrodite, né, a cinta bordada e colorida, na qual estavam urdidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que rouba o juízo dos mais ajuizados. Pondo-lhe nas mãos, assim disse, tratando-a pelo nome: aqui tens. Põe no teu peito esta cinta colorida, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressarás com aquilo que desejas incumprido. É de uma malícia aterradora esse texto, gente, certo? Quer dizer, a Hera, vestida dessa maneira, preparada dessa maneira, perfumada dessa maneira, vai se apresentar diante dos Zeus e vai despertar,
claro, os instintos mais básicos e fundamentais dos divinos Zeus. Ele não vai resistir, tá? E vai se entregar aos braços da Hera. Então aqui eu tenho uma imagem, não é de época, desculpem, porque senão, se eu fosse pegar um vaso da época, ia ser mais um geometrismo daqueles, em zigue-zague, não ia dar muito essa ideia. Vamos então recorrer ao Annibale Carracci, no contexto da pintura barroca, né, italiana, para ver exatamente essa cena. Então tem esse casal aqui, um homem mais velho, com uma moça jovem, bastante próspera, né, e com seios absolutamente, impecavelmente horizontais, que é uma coisa incrível, né, mas eu reconheço que, na verdade, se trata de Zeus e Hera por causa dessas aves que são as aves, enfim, emblemáticas, né? No caso, é a águia dos Zeus e o pavão da Hera, certo? E o detalhe muito interessante é que o Annibale Carracci é um pintor que foi instruído, né, na gramática visual do helenismo. Então, quando ele vai pintar figuras no contexto aristocrático e mais ainda no contexto divino, essas figuras têm que estar posando, elas têm que ter uma pose digna da posição delas. Tá? Não é isso que a gente está vendo aqui, e esse é um dado proposital. Reparem como o corpo do Zeus é absolutamente inclinado, e mais ainda, ele que é o rei de todos os deuses, com a cabeça inclinada, né? Já se perdendo com esse olhar lânguido para Hera. Vem cá, amorzinho. É isso que ele está falando para ela, né? Vem, bonitinha, né? E a Hera, muito lindinha, está ali, olha, segurando né? Esse manto aqui, que já vai cair, olha, já vai cair, viu? E está indo para cima dele. Enfim, situação absolutamente irresistível. Bom, o que acontece, e aqui eu encerro a minha fala, né, é que eles, enfim, vão fazer um amor retumbante, maravilhoso, e Zeus cai no sono. E quando ele cai no sono, o Poseidon consegue participar da guerra, certo? Então é isso, pode falar. Exatamente. Não, isso está no diálogo. Claro, você lembrou muito bem. Reparem que aqui nessa passagem a gente tem as três deusas que, na verdade, foram a origem da guerra. Né? O juízo de Paris foi com as três deusas, Atenas, Hera e Afrodite. Certo? Afrodite estava, portanto, do lado do Paris e, portanto, dos troianos. Mas quando Hera se apresenta para ela, ela já vem tão bonita e tão convincente, então que mesmo a própria Afrodite, não, mas afinal de contas você é a mãe dos deuses. Ela fala isso, tem um texto ali dizendo isso. Então claro, eu vou te ajudar. Não pode ser. Porque ela falou, ainda por cima, que bacana passar a perna nos Zeus. Ela achou ótimo, mesmo que fosse contra ela, entendeu? Mas a ideia de passar a perna nos Zeus era ótima. Vamos lá, Isabela, para você agora. Inclusive, essa carta no tarô é terrível quando sai, né? Não sei se vocês já leram tarô mitológico. Esse momento é... Tem esse momento? Tem. Significa casamento precipitado. Nossa. Porque ele não resiste a Afrodite. Ele deveria escolher, sei lá, Minerva. Né? Ah, tá. Ótimo momento, ótimo gancho, porque... Deixa eu pegar. Obrigada. Ótimo gancho. Obrigada por estar pronto para o uso. Porque justamente vamos entender daquele trecho essa unção com azeite. Porque a unção com azeite. O azeite ele é utilizado como condimento, logicamente na antiguidade, mas principalmente como um elemento essencial para os ritos, né? Todas as liturgias pressupunham a unção, né? Inclusive até hoje existe a extrema unção, né? E antigamente a crisma, o que hoje foi chamado de crisma, que era você ser ungido, que depois vira uma água batismal, enfim, né? Quando a gente foi estudar isso também foi muito interessante. Então, aquele trecho quando diz que ela corrige toda e qualquer imperfeição de sua pele perfeita com um azeite perfumadíssimo, esses requintes esses alimentos que eram temperados, esses vinhos que eram fortificados, né? Isso era extremamente apreciado, não para corrigir imperfeições, como muitas pessoas pensam, esse mito de que a especiaria disfarçaria a carne
Estragada, ninguém jamais comeria carne estragada, a especiaria era muito cara também. Então, a gente tem que ir derrubando esses falsos mitos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a comensalidade na Grécia Homérica, citando trechos homéricos, pegando carona na leitura do Plínio, já dando para vocês qual a base da alimentação mediterrânea, principalmente grega, né? Que é essa tríade, que é o azeite, né? A azeitona, a oliva, a oliveira, né? O grão e a parreira. Então, vinho, pão, azeite, né? Então, o que é interessante é que não existe nenhum tipo de... os ritos sacrificiais iniciais partiam com pão, e o pão é algo que divide o homem selvagem do civilizado, porque você, a partir do momento que faz o pão, você dominou a natureza. Você já entendeu o processo da agricultura, você aprendeu que você tem que moer, isso tem que ser assado, é uma coisa extremamente complicada, né? Então, o pão é esse fator de distinção e é justamente a representação da comunhão dividir o pão, né? Muito mais do que o Cristo crucificado é a comunhão, é a divisão do pão. Então, a gente tem a Minerva, ou Atenas, representando como a deusa que concedeu aos mortais a sabedoria da transformação da azeitona em azeite. Eu não sei se vocês já colheram uma azeitona no pé e morderam, ela é extremamente amarga. Então, assim, o processo de transformar a azeitona em azeite pressupõe uma grande sacada. E essa sacada, esse entendimento, essa descoberta, essa tecnologia só pode nos ser concedida através de um deus, uma deusa. Então, está acreditada a Minerva, né? Ceres ou Deméter, que é da fertilidade, relacionada à questão das estações do ano, agricultura, e o advento do pão, que é fundamental. Pitágoras dizia que o universo nasce a partir do pão, né? O Montanari fala muito sobre a distinção do selvagem do civilizado com o pão. Na Epopeia de Gilgamesh tem um trecho que diz que o homem deixa de ser selvagem e passa a ser homem por causa do pão. Enfim, o pão daria um curso, é extremamente interessante. E a figura do Dionísio ou do Baco a questão do transe, que é um estado alterado de consciência, ele está associado inicialmente a um êxtase, a criação, a selvageria, mas no melhor sentido, que depois, justamente assim como o daimon, que é o gênio, que depois passa a ter uma conotação negativa, as representações de Dionísio, elas passam a ser também cada vez mais caricatas e negativas, né? Mas, enfim, eu queria passar para vocês a base da alimentação, essa tríade mediterrânea que estará presente em todos os trechos que leremos, seja de Homero, seja de Hesíodo, né? Então, como o Plínio já fez, mas eu cuidei de contextualizar para vocês justamente do que estamos falando, que momento é esse, para entender por que é tão importante e por que a partir da comensalidade dos banquetes homéricos, a gente tem todo um rito que se preserva até os dias de hoje, a gente vai ver por quê, né? Então, nós estamos exatamente no século IX antes da nossa era. E aqui tem um trecho que eu acho lindo, que diz o seguinte: o simpósio é o símbolo da hospitalidade grega. O estrangeiro deve conhecer e se fazer conhecer. O banquete é, portanto, o espaço da memória, do conhecimento e da variedade. Então, logicamente, isso é não é tão poética quanto as suas versões, então com um português muito mais bonito, uma tradução muito mais cuidada, mas aqui, para entender do que estamos falando, por que a comensalidade está prescrita dentro da arte do bem viver? Porque é justamente a mesa, e na verdade isso são imagens de um curso que eu fiz de História da Alimentação com uma pesquisadora do Louvre, e ela não deu as referências nas imagens. Isso é pestum. Isso é pestum? É. Então é itálico. Em pestum, o túmulo do Fatore. Ótimo. Pestum fica na Península Itálica, nas proximidades de Nápoles, ilustra um momento de convito, mas na verdade os simpósios, banquetes gregos homéricos eram sentados ainda, não eram reclinados. Isso é posterior, mas serve como ilustração, é muito agradável aos olhos, né?
e também porque dá um dado fundamental de que o banquete grego, o simpósio era estritamente masculino. Então, nós veremos um pouquinho sobre isso. Mas voltando ali, o estrangeiro deve conhecer e se fazer conhecer. Você quer um momento melhor para desarmar uma pessoa, fazer contato ou ter a informação que você deseja de alguém, ou se apresentar, mostrar quem você é, do que a mesa, né? Não embriagar-se necessariamente, mas o momento da comensalidade é a hora onde eu me apresento e eu consigo entender quem é você, né? Até pela forma como você se alimenta, o que você quer, o que você não quer, como você quer. Todas essas características vão entregando a tua personalidade, né? Então, tem até um ditado que diz algo como desconfie de quem não bebe, porque se beber o que acontece, né? Então, é um pouco isso que tem aqui, um espaço da memória, do conhecimento e da variedade, que é o momento em que eles se sentam, eles comem e depois eles vão começar a contar histórias, né, daquele teu trecho. Então, aqui, o homem civilizado em relação ao bárbaro é o homem que come pão, é o comedor de pão, é o citofagoi, né, que é sinônimo de homem para Homero. Homem para Homero é o grego civilizado. E o grego civilizado é o homem que come pão. O homem que não come pão é quem? É o coletor, é o caçador. Ele é o selvagem. Ele é aquele homem que na epopeia de Gilgamesh sai da caverna. Não sei se vocês leram, é muito interessante esse momento. E uma mulher é mandada da cidade para civilizá-lo. Então, ela ensina a ele a ars amatória, mas antes da arte do amor, antes de iniciá-lo, ela faz com que ele tome um banho, faça a barba, corte o cabelo, ela dá pão para ele comer, que ele nunca tinha comido, ela dá vinho para ele experimentar, ela o civiliza. Então ela diz, você está pronto para ser iniciado na arte do amor, ela o inicia, então ele é levado para a cidade. Então isso é muito interessante, porque isso está em Gilgamesh, que é anterior a isso, né? O que é muito interessante na comensalidade dos poemas homéricos é que é uma divisão social distinta da nossa. São os deuses, os heróis e os homens, certo? Então, vale muito a pena ler Homero e depois Hesíodo sob essa ótica, porque enquanto o Homero vai dar ênfase, logicamente, aos deuses e aos heróis, Hesíodo vai tratar do homem. E quando o Hesíodo fala do homem, que é o homem da terra, que trabalha a terra, e ele considera o lavrador o verdadeiro herói, é muito interessante, ele vai dizer o quê? Que, na verdade, todos esses valores da comensalidade homérica, para o Hesíodo, a farinha de cevada, são purês de legume e pão sem levedura. Então, essa dicotomia alimentar entre Homero e Hesíodo, para mim, é apaixonante, porque aí você entende o que é o coletivo imaginário, né? Essa construção do valor simbólico do alimento, do herói e do deus, e o que realmente os gregos comiam naquele período, que era isso, purês de legumes e pão sem levedura. Eu até tenho umas receitas, mas não dá tempo, né? Então, essa alimentação que distingue heróis dos deuses, né? O que comem os deuses? A gente vai ver. Né? Néctar e ambrosia, para que servem? Qual é o que simboliza o néctar e a ambrosia? Veremos, né? Os deuses tomam néctar e ambrosia, os heróis veremos o quê, e os homens comuns que não têm acesso a nada disso, né? Porque a carne e o vinho são iguarias destinadas aos heróis ou a exceções de banquetes públicos, né? A dieta do herói, o defensor da pátria, que gosta de prestígio, é a carne assada, pão e o vinho mais doce. Sempre essa questão do vinho, sendo um vinho fortificado, adoçado com água fria, água morna, especiarias, queijo, mel, principalmente, né? E que carne assada que o herói comia, né? Ovelhas, cabras, sobretudo porcos e bois sacrificados seguindo um ritual determinado. Só uma pessoa era autorizada a realizar esses sacrifícios, que era o arquimagueiros. O arquimagueiros com CH, arquimagueiros, mageiros, como vocês preferirem. Ele era, o cozinheiro na antiguidade era um sacerdote. Como, por exemplo, vocês
eu não sei se vocês já tiveram contato com a comida halal, né? Ela pressupõe que toda e qualquer carne, desde que não seja de porco, logicamente, seja preparada, esse animal seja morto seguindo preceitos, né? É uma lâmina utilizada uma única vez na jugular, esse animal ele recebe, você tem que proferir uma oração, esse animal ele tem que se entregar, é muito interessante. Eu acredito que a tradição halal ela preserve muito do que tinha da ritualística sacrificial do Mediterrâneo, né? Então, vamos falar especificamente dos banquetes, né? Nós vamos distingui-los em dois. O banquete é um momento de socialização entre pessoas da casa e os convidados, caso seja um banquete privado, ou é um grande ato social, símbolo da hospitalidade, porque nós temos essa distinção entre a alimentação divina e dos mortais. Por que eu digo que existe o banquete privado e o público? A distinção entre a alimentação divina e dos mortais, porque seja ele um banquete público oferecido por um rei, por um imperador, por um herói que volta de uma grande batalha, seja ele oferecido pelo dono de uma casa, ele vai estar sempre dentro de uma ritualística que faz a manutenção com o divino. Ele vai sempre reverenciar os deuses, inevitavelmente. Então, nós, humanos, sejamos heróis, sejamos mortais, comeremos sempre por obrigação, porque essa é a pena alimentar que o Senhor manda quando Eva vai na árvore do conhecimento, da sabedoria, que Deus, o Senhor tinha dito não dessa árvore, não, ela vai lá, pega o fruto, que pode ser uma maçã, pode ser uma pera, pode ser um pêssego, enfim, seja lá qual o fruto for. A partir do momento em que eles estão no Éden, justamente, e infringem esse combinado, qual é a pena alimentar? A partir de agora, vocês não terão mais nada fácil, vocês vão suar, vão arar a terra, que é uma violência, é uma grande violência com a terra, porque antes tudo dava naturalmente, os animais viviam em harmonia, o leão com o cervo, ninguém brigava, nada. E agora vocês vão ter que administrar isso, vão suar, vão sofrer. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer de fome. Então, como os mortais comem por obrigação, logicamente os deuses comem por prazer. Os deuses não precisam de néctar, de hidromel, que é outro nome do néctar, nem de ambrosia, mas isso é um deleite para os deuses, certo? Qual é a nossa manutenção? Não adianta a gente fazer ambrosia em casa ou hidromel e colocar num altar, assim, simbolicamente ajuda, mas como é que eu realmente prestava homenagem aos deuses nesse período? Deu até água na boca. Eu fazia um grande altar, Arquimagueiros, naturalmente, e eu fazia uma imolação, eu assava um animal. Vocês, por exemplo, aquela passagem da Bíblia, na Gênesis, onde Deus vai escolher Abel ou Caim, de acordo com as oferendas que eles fizerem. Abel era pastor, Caim, agricultor. Ou seja, Caim ofereceu verduras, legumes, frutas e mandou o agradável odor ao Senhor. Depois chegou o irmão, que era pastor, e ofereceu uma ovelha. Não adianta mesmo sendo vegetariano dar água na boca, porque o cheiro da carne assada, fisicamente falando, a fumaça da gordura, ela gruda na parede da casa da gente, ela tem partículas. Então, o Senhor sentiu o agradável odor e escolheu a ovelha. Então, se eu quero agradar os deuses, eu vou fazer imolações, sempre, e mandar o agradável odor ao Senhor. Então, essa metafísica, essa oferenda metafísica da fumaça é um acordo que a gente vai ver agora. Então, o que acontece? A ambrosia era tida como o alimento da vida eterna, então eu tinha que me alimentar de ambrosia. Ambrosia não é necessariamente a ambrosia mineira, que é ovo com mel, enfim, que é maravilhoso, mas a ambrosia era o alimento dos deuses, né? E o hidromel, o humano se hidratando de hidromel impedia uma morte violenta. Então, todos os alimentos estavam permeados de uma simbologia e de um acordo o tempo inteiro, certo? Ali volta a tríade mediterrânica, né? Naturalmente, porque o homem comum, que não fosse um herói, não tinha acesso à carne, porque o animal servia para agricultura.
Imagina, ambrosia para nós, para quem é um doce, né? São umas bolinhas, à base de leite, é um leite coagulado, com mel. Eu não sei se alguém sabe exatamente a receita da ambrosia. Açúcar e leite. Açúcar e leite. É porque não existe só uma versão da ambrosia. É o que a gente chama, é o que nós batizamos de ambrosia, mas na verdade a ambrosia era algo sublime, maravilhoso, né? Então assim, eu não, absolutamente tem. Eu e o Plínio fizemos um programa muito divertido com 2 filósofos. Eu vou contar só para vocês, porque nós estamos vestidos de gregos, então eu sou virginiana, morro de vergonha. Então, mas está no YouTube, se vocês digitarem, e lá tem a receita. Eu fiz a pesquisa, eu dei a história para ela. Tem 3 receitas do período homérico e tem a receita da ambrosia. Então, se vocês digitarem no YouTube, como é que chamava esse programa? Alimentação dos gregos. O programa chama Hora da Coruja. Tá lá a receita. Mas me escreve, se não encontrar. Muito bem. Então, por que o homem mortal se alimentava dessa tríade mediterrânica? Porque, naturalmente, a carne era muito preciosa, porque era ou um animal de tração, né, um animal doméstico que arava a terra, ou estava fornecendo algum tipo, ou era lã, ou era leite. Então, ninguém matava nenhum animal para comer carne. Então, a carne era uma exceção, né? E um dado muito interessante é que a caça, o herói, ele caçava, mas ele não comia a caça, porque a caça era um esporte, era um hobby, era uma diversão. Então, não fazia sentido nenhum. Se era um hobby, uma diversão, eu caçar, se eu como a minha caça, eu sou um selvagem, eu não sou mais um homem civilizado, porque quem come a própria caça é o selvagem. É a pessoa que está fora da circunscrição urbana, né? O homem da cidade, ele já assa o pão, ele já cozinha a carne, que é da criação dele, certo? Então, o que acontece? Quando é que esse pobre mortal finalmente comia carne? Muito raramente, quando era oferecido um grande banquete público, que era uma obrigação estatal, que estava também correspondendo a toda uma liturgia para servir essa carne. Então, vou antecipar e volto. O banquete público, por exemplo, era oferecida uma hecatombe. Então, hecatombe esse é o sentido. Eram sacrificados 100 bois. Né? Era um banquete público, você para poder dar para a cidade inteira, você acabava fazendo um sacrifício. Esse sacrifício, ele era uma grande procissão com os arquimagueiros, que eram esses sacerdotes cozinheiros, que iam matar os animais, seguindo toda uma ritualística de não sofrimento. Esse sangue ia escorrer por um canto, eles iam, inclusive, observar as vísceras, bom augúrio, mau augúrio, tudo era prescrito dentro de uma série de normas religiosas, né? Isso acontecia em locais públicos e para toda a população. Então, era essa a única situação onde você comeria carne, certo? Do contrário, você precisaria ser convidado para um banquete privado. E nós veremos, inclusive no banquete, na representação do Fellini, por exemplo, quando ele encena o banquete de Trimalchion, que são convidadas pessoas para assistir. Então, assim, você pode nem comer a carne, mas você vai assistir de camarote, pessoas comendo carne, né? Mas isso já é muito mais para frente. Então, eu vou descrever para vocês como funcionava o banquete do período homérico. Sim, já vou falar disso, obrigada. O banquete homérico privado. Antes disso, eu quero concluir explicando para vocês o homem mortal que não tinha acesso, o comum, que não tinha acesso a um banquete privado, como é que funcionava, qual era a negociação para se comer carne. Como é que esse arquimagueiros podia oferecer a carne para as pessoas sem ser penalizado pelos deuses. Então, a fumaça, que é o agradável odor ao Senhor que está na Gênesis, o couro e os ossos para Zeus, o sangue para Hades, está lá embaixo.
e os humanos comem a carne. Isso é um acordo muito antigo que aconteceu quando Prometeu desobedeceu Zeus, roubou o fogo e deu para os homens. Praticamente Prometeu concedeu aos homens a bênção da alimentação. E ele fez uma tramóia tão louca porque ele quis enganar e dizer não, mas já era tarde demais. Então instaurou-se esse acordo eterno, perene, que era o seguinte, então agora vocês têm o fogo, não dá mais para voltar atrás, então é o seguinte, toda vez que vocês forem assar um animal, esse é o acordo. Logicamente que é um acordo muito bom, porque foi muito bom nós termos ficado com a carne e não com os ossos nem o couro, né? Enfim, bovicídio. Vamos lá. Eu não lembro que palavra que você usou, Plínio, para falar sobre a casa, a designação da casa. Oikos. Muito bem. O banquete privado, ele acontecia neste recinto específico, que dá origem a uma série de outras palavras que designa a sala dos homens. Ou seja, eu estou falando de um banquete, eu não estou falando do almoço. Esse homem que oferece banquetes, na hora do almoço, ele se senta, ele vai para um recinto dentro da residência dele, próximo à cozinha, e ele come sentado com a esposa, os filhos, inclusive uma série de outras figuras que estão ali. Mas o banquete especificamente não inclui mulheres. Então, essa é a sala dos homens. Elas podem ser convidadas a tocar cítara, a declamar poemas, mas nunca participando como uma convidada, né? Então, previa que fosse uma reunião entre iguais, numa ocasião especial, naturalmente, precisa ter um motivo. Os escravos, as mulheres e as crianças não participavam. E era uma obrigação de todo homem público, naturalmente, porque se faz política à mesa, né? Então, o banquete se dividia em dois momentos. Tinha o momento de se nutrir, se alimentar, e tinha o momento do simpósio, que era a hora justamente de contar histórias. E como dizia aquela primeira frase, de quem é quem, né? A primeira fase da alimentação, o que era servido ali? Bom, alimentos picantes que estimulassem a sede, ovos, pastas, lentilhas, grãos, cereais, papas, assados, frutas, tudo ali. Também se bebia. Mas o que acontecia entre a comida, a ceia e o simpósio tinha um intervalo. E esse é o intervalo ritualístico aonde as pessoas se ungiam de azeite. Faziam um silêncio reverenciando um sacrifício, faziam um sacrifício, para então começar o simpósio. Então existia é como se você tivesse que ser iniciado para entrar no simpósio. Tinha uma mudança de estágio, de nível de intimidade ali, né? Então, só pegando a etimologia da sala dos homens, androne, que é a palavra como nos chegou agora, apartamento dos homens. Na arquitetura italiana, no Renascimento, passou a ser sinônimo de pórtico. Entre os antigos gregos, em um sentido amplo, a parte da casa reservada apenas para os homens. Nos poemas homéricos, o grande salão principal da casa grega e, mais tarde, a sala do banquete, né? Prescrito. E o simpósio, fazendo também uma leitura etimológica, é algo com bebida. Então, é o momento que é o momento de beber, mas não é beber, ficar bêbado, enlouquecido, chapado. Não. Existe uma forma de beber, existe uma forma física e material e imaterial, né? Então, aqui diz a segunda parte do banquete pelos antigos gregos e romanos, em que os comensais bebiam como prescrito pelo simposiarca, né? O simposiarca dos gregos, o rex convive dos romanos. Eu vou explicar já quem é o simposiarca. Cantavam poemas de convívio, recitavam poemas, fruíam vários entretenimentos e conversavam.
Simpósio na literatura clássica é uma cena de convívio sob a forma de diálogo, cujos temas abordados vão desde a filosofia a vários outros de erudição. O simposiarca era uma pessoa, um convidado eleito, podia ser o anfitrião podia escolher um simposiarca e ele ia definir quanta água ia ser acrescentada ao vinho. Então, no centro desse convito tinha uma cratera, que é um grande vaso de cerâmica. Eu escolhi não ter imagens para justamente deixar a parte iconográfica com você hoje. Nessa grande cratera era derramado vinho e o simposiarca ia temperar esse vinho para dar o tom desse simpósio. Mais água, menos água. Qual o grau de embriaguez, né? Quanto tempo esse simpósio vai durar? Vai durar a noite inteira, vai até de manhã, ele vai durar menos? É muito sério o assunto, não é muito sério o assunto? É dar o tom, o simposiarca. Ele é uma figura chave, né? Então, quais eram as fases do simpósio? Primeiro de tudo, a hora que terminou a ceia é o momento para você nutrir o corpo. O simpósio você vai nutrir a alma. Então, vai ter que acontecer uma passagem aí, uma ritualística. Então, purifica-se o solo. Como é que você purifica o solo? Incensos, pétalas de rosas, velas, você pode lavar esse chão, você pode aspargir ungüentos, essências, como você quiser. Lava-se as mãos, não é de qualquer jeito, essa água ela também vem perfumada, alguém traz essa água, existe uma toalha, um paninho de uma cor específica, existe uma mão primeiro da outra, antes da outra, são 3 vezes, são 2, tudo isso conta. Guirlandas e flores na cabeça, então você recebe coroas, como nós no nosso programa. Eufemia. O que é eufemia? Deriva do nome grego eufêmia, composto por eu, bom, porque a gente falou de eudaimonia, né? Feme, falar, ou seja, só que aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. Seu significado global pode ser interpretado como falar bem, ser eloquente. Contudo, neste rito específico de passagem para o simpósio, significava um silêncio extremamente reverente, porque, na verdade, em seguida, você ia despejar uma quílix de vinho, fazer uma oferenda num altar com fogo. Então, esse não falar é falar com os deuses, é fazer, ou seja, uma oração. É quando você se silencia diante de um momento, presta uma homenagem, faz uma oferenda, é o não falar. Então, é muito bonito isso. A escolha do simposiarca e ele... Se dá entre os convidados da festa. Sim. É como se fosse um minuto de silêncio. Não existe isso quando a gente quer... Hoje, inclusive, a gente faria um minuto de silêncio só na Ana Vasconcelos. Então, é isso. Mas, quer dizer, quando chega nessa fase, entre os convidados vai ser decidido quem é quem será o simposiarca. O anfitrião, em geral, o anfitrião define, escolhe um simposiarca. E pode ser ele mesmo, ele pode se auto. Né? Tá certo. E vai ser definida a quantidade de vinho a ser colocada na água. Porque esse vinho vai ser o fator como dizer, alteração, né? Estado alterado de consciência. Então, eu vou saber a dose. Né? Isso é muito interessante. Eu peguei dessa professora de História da Alimentação, Cíntia Gama, que deu essa receitinha. Bebe-se 3 crateras, achei curioso isso, bem específico, né? Por que 3 crateras? Uma dedicada a Deus e à Divina Família, outra às almas dos heróis e uma exclusiva de Deus, Zeus Salvador. Então, isso é muito engraçado. Assim, tem que cumprir, tem que beber, não tem jeito. Então, é bom você saber realmente diluir esse vinho, né? E, em seguida, começavam-se jogos, cantos e declamação de poesia. E aí tinha especificamente do período homérico, esse gênero musical, que eu não sei pronunciar, scolion, que eram hinos em homenagem ao ato de beber nos simpósios. Então, você não só se embriagava, como você, evocava hinos, exatamente. Ou seja, isso tudo queria dizer
a alegria. Então, tudo isso era para promover um estado de eufrosínia, que é uma palavra que chega até a gente hoje como eufrosínia. E é o nome de uma das 3 graças, inclusive, eufrosine, que quer dizer alegria. Então, eu encerro essa descrição e a gente pode conversar, vocês podem fazer pergunta, posso voltar um pouco alguma coisa que eu tenha sido muito ligeira, mas todo esse ciclo de ritos para que você atinja um estado de eufrosine, que é ficar feliz, estar bem. Diga. Cratera é essa cerâmica, é um vaso de cerâmica. Na Fundação Emma Clabin tem uma, inclusive, lá. Cuja versão moderna seria o decante, não é? Porque é ali que você faz a mistura do vinho. É verdade. É verdade. Porque a gente vê nos museus de arqueologia, principalmente do cotidiano, ânforas. Ânfora não é cratera. A ânfora, ela tem a bundinha arredondada, que ela era encaixada na areia. Ela não fica em pé. Desenha, Plínio, por favor. Já a cratera não. Uma cratera, ela é um vaso com a barriga bem bojuda, para ela ficar bem firme no chão. A boca dela é bem aberta, ela tem 2 alças. E ela pode ter essa altura aqui, e você derrama. Bom, isso aqui é a ânfora, né? Tem 2 furinhos aqui. Elas são ela assim, tem uma boca pequenininha, para se encaixarem na viagem do navio, né? Isso aqui é para selar para transporte, exatamente. Aliás, isso também. Elas vão deitadinhas. Porque sempre foi um enigma para mim. Pô, mas não é muito cômodo esse negócio. Você põe cai toda hora, né? Não tem base, certo? Mas por que então faziam isso? Por que não faziam uma base diretamente? Eu descobri isso quando estava no Museu Extraordinário que fica em Chipre. Encontraram um navio grego, né, que tinha afundado. O navio foi resgatado no fundo do mar e nesse navio você via, porque ainda estava com as ânforas colocadas, né? E as ânforas têm esse formato justamente para se encaixarem umas nas outras. Deitadas. E percebam a forma do navio como uma forma côncava, certo? Então isso serve para caber justamente, vamos desenhar aqui mais ou menos assim. Vamos dizer que isso aqui é o navio, certo? Então, ele tem essa coisa bojuda. A ânfora dessa forma significa que aqui dentro vão caber muitas mais. E uma encaixa na outra, e isso serve de elemento estático, né? Elas se seguram, se sustentam. Né? E uma não vai ficar uma batendo na outra. E quebraria. Sim, isso exatamente. Obrigada, Plínio. E a cratera não, a cratera é um vaso, como a gente conhece, bojudo, com uma base bem larga, né? E com uma boca muito aberta. Sim. É isso aqui, mais ou menos. Mas com a base chata, exato, obrigada, maravilhoso. Certo? Eu não conseguiria tão sucintamente. E é mais aberta? Mais aberta ainda. Assim? Mas o que para mim é muito importante, e hoje a gente fez uma aula mais condensada, mais corrida, porque nós quisemos apresentar o conceito do curso, o que é muito importante para mim, que fique claro para vocês em relação à questão da alimentação, da comensalidade, hoje, começando com a Grécia, é porque esse formato não só se perpetuou até os nossos dias, porque nós até hoje seguimos determinados preceitos estabelecidos aqui, em tempos homéricos, como nós tivemos acesso a uma bibliografia magnífica, onde egípcios, persas, gregos, né, estão em contato e se educando, e um usando o outro como modelo e consolidando isso daqui. Então, por mais que, por exemplo, o peixe fosse um tabu para o persa, era para o herói grego também, porque o peixe, né, pertencia ao caos da escuridão marinha, que é aquilo, aqui tem a questão da caça. Você tem
questões específicas, mas o que eu queria deixar claro para vocês hoje era a questão da manutenção com o divino, sempre. Aquela coisa da gente jogar a cachaça para o santo, está aqui. É isso o tempo inteiro. Está aqui no sentido, se fazia isso. Né? Tinha até nome para isso, a libatio. Quer dizer, era feito isso. Jogar para o santo é uma herança direta desse contexto que se praticava na antiguidade. Ou então, quando a gente derrama um pouco de vinho, eu adoro fazer isso, eu sei que irrita todo mundo, tipo, né? É uma forma de não ofensa aos deuses. Puxa, eu tô derramando, né? Então, e deixar bem marcada a questão da carne, porque nós vamos reencontrar essas incidências nos próximos 3 encontros, onde existem questões ligadas especificamente a determinados consumos, que estão prescritos a pessoas, ou é o herói, ou é o rei, ou é o convidado com quem eu preciso fazer um acordo. Isso vai ser revisto, né? Mas era isso. E eu acho muito interessante porque isso tudo tinha que necessariamente te levar a um estado de eufrosínia. Do contrário, nada disso faz sentido, né? Então é muito bom porque a gente consegue chegar na missão da arte do bem viver, dentro de regras do coletivo. Então, até semana que vem. Né? Obrigada.